Meus pais preguiçosos descobriram meu salário. Em vez de me parabenizar, eles vieram exigir 70% do meu aumento. Eu entreguei a eles um envelope lacrado. E o que tinha dentro os calou na hora. Deixa eu te contar uma coisa sobre a minha família. Ou melhor, sobre as pessoas que só compartilham meu DNA. Meu nome é Morgan. Eu tenho 35 anos e trabalho como analista financeira no centro de Pittsburgh. Ao longo da última década, construí uma vida totalmente minha. Uma vida silenciosa, organizada e, o mais importante, tranquila. Meu apartamento é meu refúgio. Eu mobilei aos poucos, com coisas que me trazem alegria. Um sofá antigo estilo mid-century modern comprado em brechó, um toca-discos vintage no canto e estantes cheias de livros de verdade, não só peças decorativas. Eu gosto de ordem. Gosto de saber que, quando fecho a porta de casa, o caos do mundo fica do lado de fora. Era uma sexta-feira à noite no fim de novembro. Uma daquelas noites em que o frio no ar faz você valorizar ainda mais o calor da própria casa. Eu tinha todos os motivos para comemorar. Naquela tarde, depois de meses de noites longas e cansativas, planilhas sem fim e jogos de política no trabalho, meu diretor me chamou na sala dele. Ele me entregou uma pasta com minha promoção oficial para analista sênior. Junto com o novo cargo veio um aumento significativo de salário e um bônus grande de fim de ano. Era o resultado de 10 anos de trabalho duro sem parar. Eu lembro de sair da sala dele sentindo que finalmente podia respirar. Eu tinha conseguido. Cheguei em casa, coloquei meu moletom mais confortável e me servi uma taça generosa de vinho tinto. Coloquei um disco de jazz suave para tocar. A agulha encostou no vinil, a música encheu o ambiente, e por uns 20 minutos tudo foi perfeito. Eu estava na cozinha, olhando pela janela as luzes da cidade refletindo no rio, só sentindo aquela sensação de conquista. Foi então que a campainha tocou. 3 batidas curtas e fortes, uma atrás da outra. Não era uma batida amigável. Era um som pesado, exigente, que corta o silêncio e faz o estômago cair. Eu não estava esperando encomenda. Não tinha pedido comida. E com certeza não esperava visitas. Meus amigos sempre avisam antes de aparecer. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Meu coração começou a bater forte imediatamente. Parados no corredor mal iluminado estavam meus pais, Cynthia e Douglas. Eu não falava com eles havia mais de 4 meses. Nós tínhamos o que se pode chamar de um relacionamento distante, e isso era totalmente escolha minha. Eles nunca vinham ao meu apartamento. Eles odiavam a cidade, dizendo que era barulhenta demais e difícil de estacionar. Na verdade, nos 5 anos em que eu morei naquele prédio, eles nunca tinham cruzado a minha porta nenhuma vez. Eles só apareciam quando precisavam de alguma coisa ou que quase sempre era um pedido disfarçado de dinheiro. Vê-los ali, na minha porta, sem avisar, justo no dia da minha promoção, foi como se um balde de água gelada tivesse caído na minha cabeça. Toda a alegria e orgulho que eu estava sentindo desapareceram na hora, substituídos por uma ansiedade sufocante, muito familiar. Eu respirei fundo, me preparei e destranquei a porta. Abri, já sabendo que qualquer paz que eu tinha planejado para aquela noite tinha acabado. Morgan. Cynthia praticamente gritou meu nome antes mesmo da porta abrir por completo. Ela não me abraçou. Não sorriu. Só passou por mim direto para dentro do apartamento, trazendo aquele cheiro forte de perfume floral barato. Douglas veio logo atrás, olhando para minha sala como se estivesse avaliando tudo, como um fiscal, anotando cada coisa que eu tinha. Ficamos sabendo da notícia, meu pai disse, colocando as mãos no bolso da jaqueta. Sua tia viu uma atualização no LinkedIn da empresa. Analista sênior. Parece chique. Não tinha carinho na voz dele. Nem o estamos orgulhosos de você. Só um reconhecimento frio, como se fosse um dado qualquer. Eu fechei a porta devagar, sentindo como se uma armadilha tivesse acabado de se fechar ao meu redor. Perguntei o que eles estavam fazendo ali, tão longe do conforto do subúrbio, numa sexta-feira à noite. Cynthia foi direto até a minha ilha da cozinha e colocou a bolsa dela em cima da pedra limpa. Viemos comemorar, óbvio, ela disse, mas o tom parecia mais uma negociação do que uma celebração. E também falar do futuro.
Antes que eu pudesse oferecer um copo de água, Douglas tirou um papel dobrado do bolso interno da jaqueta. Ele abriu, alisou e jogou em cima do balcão, ao lado da minha taça de vinho. Era uma planilha impressa. Um orçamento. Nós fizemos umas contas, Douglas começou, inclinando sobre o papel. Com seu novo salário, você vai entrar numa faixa de imposto bem maior. E agora você tem essa renda extra. Sua mãe e eu estamos ficando mais velhos. O telhado da casa precisa de reforma, as contas médicas estão aumentando, e sinceramente, nossa aposentadoria não está como deveria. Eu encarei o papel. As colunas estavam todas organizadas com cuidado assustador. Eles tinham calculado meu novo salário líquido com uma precisão quase ofensiva. Então, Cynthia disse, cruzando os braços. Achamos justo você transferir todo o seu bônus da promoção para cobrir os reparos imediatos da casa. E, a partir de agora, já criamos uma conta com os dados. Esperamos uma transferência automática de 70% da diferença entre seu salário antigo e o novo. É o mínimo que você pode fazer. 70% e todo o meu bônus. Eu literalmente perdi o ar por um segundo. Vocês estão brincando, eu sussurrei. Nós te criamos, Morgan, Cynthia retrucou, a voz subindo naquele tom agudo que eu temia desde a infância. Nós te alimentamos, te vestimos, investimos em você quando você não era nada. Você nos deve por todos os sacrifícios que fizemos. Isso não é pedir favor. Isso é o nosso retorno sobre o investimento. Retorno sobre o investimento. A frase me atingiu como um golpe físico. Num segundo, minha mente me puxou violentamente para 19 anos atrás. Eu tinha 16 anos de novo. Trabalhava 30 horas por semana num restaurante de beira de estrada, cheirando a batata frita velha e água sanitária industrial. E eu não estava trabalhando por um carro, nem por faculdade. Eu estava trabalhando para pagar uma dívida de cartão de crédito. Um cartão que Cynthia tinha aberto escondido no meu nome e estourado em bolsas de grife e dias de spa. Passei todo o meu segundo ano do ensino médio limpando mesas para salvar meu próprio nome do crédito destruído antes mesmo de eu ser legalmente adulta. Eles não tinham investido em mim. Eles tinham me usado como escudo financeiro. E agora estavam ali, na minha casa, tentando reivindicar o resultado de uma década de sangue, suor e esforço meu. A cara de pau era tão absurda que me deixou sem reação. Por um longo momento, o único som no apartamento era o jazz suave vindo da sala. Eu não gritei. Eu não chorei. A garota de 16 anos que implorava pela aprovação deles tinha morrido. A mulher de 35 anos que estava na cozinha era uma analista financeira que lidava com milhões em contas corporativas todos os dias. Eu trabalhava com dados, contratos e realidade dura. Olhei para o sorriso arrogante de Douglas e depois para o olhar de expectativa de Cynthia. A raiva dentro de mim era tão forte que parecia fria. Não disse uma palavra. Virei as costas e saí da cozinha, andando pelo corredor curto até meu escritório. Abri o armário, me ajoelhei e digitei a senha do meu cofre à prova de fogo. A porta pesada de metal clicou e abriu. Lá dentro, embaixo do meu passaporte e da minha certidão de nascimento, havia um envelope grosso de papel pardo. A aba estava selada com cera vermelha escura, intacta há anos. Peguei o envelope, fechei o cofre e voltei para a cozinha. Meus pais estavam sussurrando um para o outro, achando que meu silêncio era submissão. Eles pensavam que eu tinha ido buscar um talão de cheques. Parei na ilha da cozinha, bem em frente a eles. Não entreguei o envelope. Eu joguei ele em cima do mármore. Caiu com um som pesado e definitivo, bem em cima da planilha deles. O que é isso? Cynthia perguntou, franzindo a testa para o lacre de cera. Isso, eu disse, com uma calma perigosa na voz, é a única coisa que vocês vão receber de mim. Douglas esticou a mão, mas eu coloquei a minha em cima do envelope, impedindo. Olhei direto nos olhos dele. Vocês não vão levar meu bônus. Não vão levar 70% do meu aumento. Não vão levar um centavo do meu dinheiro hoje, amanhã ou no dia em que eu morrer. Agora peguem esse envelope, saiam do meu apartamento e nunca mais apareçam na minha porta. O rosto de Cynthia perdeu toda a cor. A máscara de direito e exigência caiu, revelando choque puro. Eles esperavam lágrimas, discussão,
talvez uma negociação até 50%. Mas nunca, em toda a minha vida, tinham encontrado uma parede completa de recusa vinda de mim. Você é uma ingrata mimada. Cynthia sibilou, a voz tremendo de raiva. Depois de tudo que fizemos por você. Saiam, eu interrompi, levantando a voz só o suficiente para cortar tudo. Antes que eu chame a segurança do prédio e faça vocês serem expulsos por invasão. Douglas me olhou, depois olhou para o envelope, percebendo que a situação tinha mudado de forma irreversível. Ele pegou o envelope marrom da bancada, agarrou o braço de Cynthia e a puxou em direção à porta. Ela ainda soltava insultos, me chamando de egoísta, de monstro, mas eu não me importava mais. Eu fui atrás deles até a entrada. No momento em que eles cruzaram a porta para o corredor, eu bati a porta com força. Tranquei imediatamente o ferrolho e engatei a corrente de segurança. Fiquei ali, encostada na porta, a testa apoiada na madeira fria, ouvindo os passos deles se afastando pelo corredor. Só quando tive certeza absoluta de que tinham ido embora, minhas mãos começaram a tremer. Um tremor forte tomou meu corpo inteiro. Eu deslizei pela porta até sentar no chão, puxando os joelhos para perto do peito. Eu finalmente tinha traçado uma linha. A guerra tinha começado oficialmente. Acordei na manhã seguinte me sentindo como se tivesse sido atropelada. O choque emocional da noite anterior tinha me deixado exausta. Era sábado, o tipo de dia que eu normalmente passava tomando café de qualidade e lendo jornal em silêncio absoluto. Virei na cama, peguei o celular no criado mudo e toquei na tela para ver as horas. A tela acendeu e meu estômago virou gelo na hora. Eu tinha mais de 80 notificações não lidas. O celular não parava de vibrar na minha mão, um zumbido constante e agressivo. Mensagens, chamadas perdidas, marcações no Facebook, mensagens diretas no Instagram. Era um avalanche digital. Desbloqueei o celular e abri a primeira notificação do Facebook. Era de um grupo local de Pittsburgh com milhares de membros. Cynthia tinha feito uma postagem. Um texto longo, tipo um ensaio, uma história cuidadosamente construída para dar pena. Ela tinha colocado uma foto dela mesma, pálida e cansada, sentada no sofá gasto. O texto parecia um romance trágico. Ela falava sobre como ela e meu pai tinham sacrificado a juventude, o dinheiro e a saúde para me criar e pagar meus estudos. Descrevia dois pais idosos e doentes, lutando para manter as contas pagas e comprar remédios essenciais. E então vinha o golpe. Ela dizia que a filha, uma executiva financeira rica e bem-sucedida, tinha literalmente batido a porta na cara deles quando pediram humildemente uma pequena ajuda. Me chamava de sem coração. Usava palavras como abandono e abuso de idosos. Era uma aula completa de manipulação. E a internet engoliu tudo. Havia centenas de comentários. Pessoas com quem eu não falava desde o ensino médio estavam opinando. Vizinhos que mal me conheciam me chamavam de vergonha. Mas os piores eram os flying monkeys. É assim que terapeutas chamam os enablers, as pessoas que fazem o trabalho sujo de um narcisista. Minha tia Brenda mandou uma mensagem. Como você consegue dormir à noite sabendo que sua mãe está chorando? Você é um monstro. Meu primo Tyler escreveu. Aproveita seu dinheiro chique novo. Espero que ele te aqueça quando você não tiver mais família. Mensagem após mensagem chegando, me destruindo por causa de uma mentira completa. Meu peito apertou tanto que eu mal conseguia respirar. Eu me sentia presa num pesadelo, onde todo mundo gritava comigo e eu não tinha voz. Meu primeiro impulso foi responder. Me defender. Gritar no meio da internet sobre o cartão de crédito roubado, os trabalhos no restaurante, a ganância absurda deles. Mas então eu parei. Olhei para as notificações vermelhas se multiplicando na tela. Se eu respondesse, eu dava exatamente o que eles queriam: drama, atenção e uma briga pública onde Cynthia sempre sairia como a vítima perfeita. Respirei fundo. Fui nas configurações e bloqueei minha tia, meu primo e todos os parentes que tinham mandado mensagens tóxicas. Não li o resto dos comentários. Segurei o botão de desligar do celular e desliguei o aparelho. A tela apagou. O barulho parou. O silêncio voltou para o meu quarto. Naquele momento eu decidi, minha paz era mais importante que a história inventada deles. Passei o resto do fim de semana totalmente offline.
Li livros. Limpei meu apartamento 2 vezes. E me preparei mentalmente para a semana que vinha. Na manhã de segunda-feira, eu já tinha me convencido de que a tempestade digital tinha ficado no fim de semana e nos grupos de Facebook. Vesti meu blazer azul marinho mais elegante, prendi o cabelo num coque bem arrumado e fui para o escritório no centro da cidade. Saí do elevador no 20º andar pronta para começar minha primeira semana oficial como analista sênior. Mas assim que entrei no andar do escritório, eu soube que algo estava muito errado. O barulho normal de teclados e café tinha sumido. Enquanto eu caminhava pelo corredor principal, vários colegas desviavam o olhar ou cochichavam atrás dos monitores. O ar estava pesado demais. Virei a esquina até minha mesa e parei na hora. No meio da minha mesa tinha um arranjo de flores enorme, exagerado. Não era uma comemoração. Era um arranjo fúnebre, com lírios brancos baratos e rosas vermelhas escuras, ocupando metade do meu espaço de trabalho. Na frente, tinha um cartão grande escrito à mão. A letra era inconfundível, Cíntia. O cartão estava escrito com caneta preta grossa, grande o bastante para qualquer um ver ao passar. Aproveite seu novo escritório. Não esqueça da família faminta que você deixou para chegar até aqui. Meu rosto queimou. A humilhação foi tão forte que parecia gosto de metal na boca. Ela tinha encontrado um jeito de invadir até o meu espaço profissional mais seguro. Ela estava tentando destruir minha reputação onde mais importava. Antes que eu pudesse sequer pensar no que fazer com aquilo, o telefone da minha mesa piscou. Era a diretora de recursos humanos. Ela pediu para eu ir imediatamente até a sala dela. Peguei o cartão, enfiei no bolso do blazer e fui andando até a área de RH. Cada passo parecia pesado, como se eu estivesse andando na lama. A diretora, uma mulher séria chamada Sarah, apontou para a cadeira. Ela não parecia irritada. Parecia preocupada. Morgan, ela começou com cuidado, juntando as mãos na mesa. Nós valorizamos muito você aqui. Sua promoção foi totalmente merecida. Mas, recebemos algumas ligações perturbadoras hoje de manhã na recepção. Uma mulher mais velha dizendo ser sua mãe, gritando sobre negligência financeira. E depois, a entrega. Eu fechei os olhos por um segundo. Tive vontade de desaparecer. Eu preciso saber, Sarah continuou, num tom neutro de empresa. Existe alguma situação familiar que possa afetar a imagem da empresa? Nós lidamos com clientes de alto padrão. Não podemos ter cenas no lobby nem assédio às nossas linhas de contato. Era o teste final. Cynthia queria me quebrar. Ela queria me fazer parecer instável. Queria que eu perdesse meu emprego para eu ser forçada a voltar para eles. Eu me sentei reta. Alisei meu blazer. Olhei direto nos olhos dela e engoli tudo o que eu estava sentindo. Peço desculpas pelo transtorno, eu disse, com a voz firme e profissional. Estou lidando com uma situação familiar distante envolvendo pessoas que estão tentando me extorquir após o meu aumento recente. É completamente infundado. Já estou com um advogado para enviar uma notificação formal. Essas ligações não vão acontecer de novo, e eu garanto que meus limites pessoais são absolutos. Está tudo sob controle. Sarah me observou por um longo momento. Ela viu firmeza em mim. Tudo bem, Morgan. Resolva isso. Vamos instruir a recepção a bloquear o número. Eu voltei para minha mesa, peguei o arranjo de flores gigantes e levei direto para o lixo da copa. Empurrei lá dentro, amassando os lírios baratos. Eu não ia deixar ela vencer. Na noite de terça-feira, eu achei que o pior já tinha passado. Eu estava sentada na ilha da minha cozinha, comendo uma salada e revisando relatórios de mercado no laptop. Meu celular pessoal, que eu tinha ligado com cuidado, vibrou. Era uma mensagem de voz de um número desconhecido. Contra meu melhor julgamento, apertei o play. A voz de Douglas encheu o ambiente, ofegante, desesperada. Morgan, é seu pai. Escuta, sua mãe, ela desmaiou na cozinha. Ela estava muito estressada com tudo isso, o coração dela não aguentou. A ambulância levou ela agora para o Hospital Mercy, no centro. Você precisa vir agora. Ela está perguntando por você. Por favor, vem. A mensagem terminou.
Por uns 5 segundos assustadores, o instinto tomou conta. Minha mãe desmaiou. Ataque cardíaco. A culpa que eles tinham me programado a sentir a vida inteira explodiu dentro de mim. Eu realmente me levantei e peguei minhas chaves do carro. Mas, quando eu já estava quase saindo, minha parte racional, aquela mesma que me faz boa no meu trabalho, entrou em ação. O timing era perfeito demais. O desespero soava quase ensaiado. Eu lembrei das flores enormes, da postagem no Facebook, da exigência dos 70%. Coloquei as chaves de volta na mesa. Abri no laptop o número principal do Hospital Mercy. Liguei para a recepção. Oi, estou tentando confirmar se uma paciente acabou de ser internada na emergência. Cynthia Stings. Esperei enquanto a atendente digitava. Desculpe, senhora, ela respondeu com voz tranquila, não temos nenhuma paciente com esse nome registrada no sistema hoje. Desliguei. Uma onda fria de nojo passou por mim. Era uma armadilha. Eles estavam tentando me atrair para um lugar público, ou testar até onde conseguiam me manipular com uma emergência falsa. Não liguei de volta para Douglas. Em vez disso, liguei para o número de não emergência da polícia da cidade deles. Pedi uma checagem de bem-estar no endereço, dizendo que tinha recebido uma ligação médica preocupante, mas não conseguia confirmar. 1 hora depois, o policial me retornou. Senhora, os oficiais foram até a residência. Os 2 estão bem. Estavam sentados na sala assistindo televisão. Pareciam confusos sobre o motivo da nossa visita. Agradeci e desliguei. O nível de frieza necessário para fingir um ataque cardíaco só para me manipular era assustador. E então, enquanto eu ainda processava aquilo, meu celular tocou de novo. Dessa vez, o identificador mostrou um nome familiar, Vovó Beatrice, mãe do Douglas. Ela morava numa casinha simples em Greensburg, a uns 45 minutos dali. Beatrice era uma mulher forte, de mente afiada, que nunca engoliu totalmente os dramas da Cynthia. Eu atendi com hesitação. Oi, vovó. Morgan, querida. A voz dela era fraca, mas muito clara. Eu soube dessa história do hospital. Seu pai me ligou reclamando que a polícia apareceu e fez eles passarem vergonha com os vizinhos. Eu tive que checar, vovó, eu disse, com o cansaço escapando na minha voz. Eu não sabia mais o que fazer. Você fez exatamente o certo, ela disse firme. Não entre nesse jogo deles. Seu pai faz esse tipo de coisa desde adolescente, até para fugir de tarefas. Eles querem reação. O silêncio é uma fortaleza, Morgan. Deixa eles baterem nas paredes até cansarem. Você fica dentro e mantém os portões fechados. Ouvir aquilo, alguém validando a minha realidade, foi como finalmente conseguir respirar depois de quase me afogar. Eu não era louca. Eu não era um monstro. Obrigada, vovó, eu sussurrei. Fica forte, menina, ela respondeu antes de desligar. Fechei o laptop. Eu sabia que eles estavam gastando as últimas cartas. Mas pessoas como Cynthia e Douglas não desistem tão fácil. Quando a manipulação emocional falha, eles partem para a guerra formal. Eu só não sabia até onde eles estavam dispostos a ir. Obrigado por acompanhar a história até aqui. Se você está gostando e se identificando com a Morgan, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o nome da cidade onde você mora. Cada comentário ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Muito obrigado. Durante 2 semanas inteiras depois da falsa ligação do hospital, houve um silêncio estranho e desconfortável. Nada de ligações. Nada de mensagens passivo-agressivas de parentes. Nada de visita surpresa. Meu apartamento voltou a ser silencioso. No trabalho, a fofoca sobre o arranjo de flores enorme finalmente morreu, substituída pelas conversas normais de escritório sobre metas do trimestre. Eu mergulhei no meu novo cargo de analista sênior, trabalhando 10 horas por dia e gostando de cada parte dos modelos financeiros complexos. Comecei até a acreditar que minha avó estava certa. Eu tinha construído uma fortaleza de silêncio, e meus pais tinham cansado de jogar pedras nela. Eu estava errada. Eles não tinham desistido. Só tinham mudado de estratégia. Aconteceu numa terça-feira chuvosa à noite.
Eu estava trabalhando de casa, enrolada num suéter grosso, digitando um relatório quando alguém bateu na minha porta. Não era aquela batida forte e agressiva dos meus pais. Era uma batida normal, educada. Olhei pelo olho mágico e vi um funcionário dos Correios no corredor, segurando uma prancheta molhada. Abri a porta, e ele me entregou um envelope branco, rígido e grosso. Correspondência registrada para Morgan Hastings. Preciso da sua assinatura, ele disse, me entregando uma caneta eletrônica. Assinei o aparelho, agradeci e peguei o envelope. Ele parecia pesado demais. Olhei o endereço do remetente no canto superior esquerdo. Tribunal do Condado de Dauphin. Um frio percorreu meu corpo. Fui até a bancada da cozinha, peguei uma faca pequena e abri o envelope. Dentro havia uma pilha grossa de papéis grampeados. A primeira página era uma intimação oficial. As letras em negrito no topo me fizeram perder o ar. Era um pedido de pensão financeira de pais contra filho. Li o documento, passando os olhos pelo texto jurídico denso. Cynthia e Douglas estavam oficialmente me processando. Eles estavam usando uma antiga e raramente aplicada lei de responsabilidade familiar da Pensilvânia. O pedido afirmava que eles eram financeiramente incapazes, completamente sem condições de se sustentar. E que eu, como filha adulta com estabilidade financeira, era legalmente obrigada a sustentá-los mensalmente. Aluguel, despesas médicas e custos de vida. Eles tinham solicitado formalmente que o tribunal bloqueasse parte do meu salário. Coloquei os papéis na bancada de mármore. Dessa vez, minhas mãos não tremiam. Eu não senti vontade de chorar. E também não senti aquela ansiedade paralisante que sempre vinha junto das manipulações deles. Em vez disso, enquanto eu encarava o selo oficial do tribunal, uma clareza fria e profunda tomou conta de mim. Isso não era mais uma briga familiar bagunçada. Era uma tentativa calculada de extorsão legal. Eles estavam tentando usar o sistema de justiça para arrancar à força aqueles 70% que tinham exigido na minha cozinha. Eles achavam que eu ficaria tão assustada com um processo público, tão com medo de perder meu emprego por causa de um escândalo, que eu simplesmente aceitaria pagar para aquilo desaparecer. Eles cometeram um erro enorme. Esqueceram o que eu faço da vida. Eu sou analista financeira. Passo 50 horas por semana desmontando gastos corporativos fraudulentos, rastreando dinheiro escondido e destruindo argumentos financeiros fracos com dados reais. Eles queriam transformar isso em um jogo de números. Tudo bem. Eu estava pronta para jogar. Na manhã seguinte, peguei meio período no trabalho e atravessei a cidade até um prédio moderno, todo de vidro. Eu ia ver a Carmen. A gente estudou junto na faculdade. Eu era da economia, e ela era a estrela do pré-direito. Hoje, ela era sócia de um escritório de advocacia conhecido por ser extremamente agressivo nos tribunais. Sentei na sala dela tomando um café preto enquanto ela lia todo o processo em silêncio. Carmen tinha um rosto marcante e afiado, e um olhar que não deixava passar nada. Quando terminou, ela jogou os papéis na mesa e soltou um suspiro longo. Responsabilidade familiar, ela disse, balançando a cabeça. Eu não vejo isso sendo usado há uns 6 anos. É uma lei bem ultrapassada. Foi criada para evitar que idosos dependessem do governo, obrigando filhos ricos a pagar por casas de repouso. Não é para financiar estilo de vida suburbano de casal. Eles podem ganhar? Eu perguntei, firme. Teoricamente, sim, ela respondeu, encostando na cadeira. Se eles conseguirem provar que estão completamente sem dinheiro e que você tem renda suficiente, o juiz pode determinar apoio. Mas os juízes odeiam esse tipo de caso. Normalmente eles enxergam a manipulação na hora. O problema é o processo. Seus pais estão apostando que você vai pagar só para evitar custos e constrangimento público. Eu não vou dar um centavo para eles, eu disse. Nem acordo, nem nada. Carmen sorriu. Um sorriso afiado, quase predatório. Ótimo. Porque acho que eles acabaram de nos entregar a corda para se enforcar. Ela virou o processo de volta para mim e apontou para as últimas páginas. Eram prints de mensagens de texto. Supostamente entre mim e Cynthia. Nelas, eu pedia desculpas por estar distante e prometia claramente enviar $3.000 por mês para ajudar com a hipoteca depois da minha promoção.
Eu encarei aquelas páginas sem acreditar. Carmen, eu nunca escrevi isso. Eu não falo com a minha mãe há mais de 4 meses. Eu sei, ela disse. Olha com atenção o número de telefone no topo da imagem. Eu apertei os olhos e foquei no número cinza do print. Parecia o meu número, mas o último dígito era 7 em vez de 6. Eles compraram um celular descartável, eu sussurrei, entendendo tudo de uma vez, como um choque físico. Baixaram um app de clonagem de número, criaram um contato falso com o meu nome e mandaram mensagens para eles mesmos para fabricar uma prova de consentimento. Exatamente, Carmen confirmou. Isso piora muito o caso deles. Agora não é só um processo fraco, é uso de prova falsa e possível perjúrio. Eu vou pedir hoje mesmo os registros da sua operadora para provar que você nunca enviou essas mensagens. Ela fez uma pausa. Mas precisamos de mais. Se quisermos derrubar completamente essa alegação de pobreza, precisamos provar que eles têm dinheiro. Você consegue investigar isso? Eu senti um sorriso frio se formar no meu rosto. Encontrar dinheiro escondido é literalmente o que eu faço para viver. Naquele fim de semana, meu apartamento silencioso e organizado virou uma sala de guerra. Empurrei a mesa de jantar para o centro da sala e cobri tudo com meu laptop, 2 monitores, marcadores e um bloco enorme de anotações. Fiz um café forte e comecei a trabalhar. Se Cynthia e Douglas estavam alegando pobreza total, eles teriam que apresentar extratos bancários no processo. Mas eu conhecia meus pais. Eles eram espertos, mas não tanto. Se tinham dinheiro escondido, não estaria numa conta comum no nome deles. Comecei pelos registros públicos de imposto do condado. Pesquisei o endereço da casa deles. O imóvel tinha sido refinanciado 3 vezes nos últimos 10 anos, provavelmente para sustentar os gastos da Cynthia, mas ainda estava no nome deles. Depois, comecei a procurar o nome do Douglas no registro estadual de empresas. Nada óbvio apareceu. Me encostei na cadeira e pensei como ele agiria. Meu pai achava que era mais inteligente que todo mundo, mas era preguiçoso. Ele não usaria nada sofisticado, tipo trash offshore. Ele usaria algo simples, familiar. Digitei o sobrenome de solteira da minha avó, junto com o nome da rua onde eles moravam, no sistema de empresas. Bingo! Uma empresa chamada Miller Holdings LLC. O agente registrado era um advogado barato de shopping, mas o endereço de correspondência era uma caixa postal na mesma região dos meus pais. Peguei o nome da empresa e fui cruzar com os registros de imóveis do condado. O sistema carregou por alguns segundos. 2 imóveis apareceram. A Miller Holdings era dona de 2 casas em outra parte do condado. Abri as escrituras. As 2 tinham sido compradas à vista, 7 anos atrás, exatamente quando meu pai recebeu uma herança do tio. E eu não parei por aí. Eu fui até sites populares de aluguel de imóveis e procurei os endereços daquelas 2 propriedades. As 2 estavam listadas como casas alugadas de longo prazo, já ocupadas. Encontrei o histórico dos anúncios. Eles cobravam cerca de $1.500 por mês por cada casa. Meus pais, o suposto casal idoso, pobre e sem condições de se sustentar, que estava processando a própria filha por dinheiro de sobrevivência, estavam, na verdade, recebendo escondido cerca de $3.000 por mês em aluguel, sem declarar. Eu imprimi tudo. Todas as escrituras, registros de impostos e anúncios de aluguel. Organizei tudo em uma pasta bem estruturada, com divisórias. Marquei datas, nomes e estimativas de fluxo de dinheiro. Criei uma planilha impecável, impossível de contestar, mostrando o verdadeiro patrimônio deles. Quando fechei o laptop às 2 da manhã de domingo, senti uma satisfação profunda. Eles tentaram jogar xadrez financeiro comigo, esquecendo que eu estudo esse tabuleiro para viver. Uma semana antes da audiência inicial, eu estava na minha mesa no trabalho revisando uma carteira de clientes quando um novo e-mail apareceu na minha caixa pessoal. Era de um endereço criptografado, com números aleatórios. O assunto dizia apenas, uma saída. Abri. A mensagem era curta, mas o tom arrogante era inconfundivelmente do meu pai. Morgan, a data do tribunal está chegando. Nós sabemos que você não quer que seu escritório chique do centro veja seu nome em registros públicos por negligência com idosos. Isso destruiria sua carreira.
Se você transferir o valor total do seu bônus da promoção para a conta abaixo até sexta-feira, nós avisaremos o juiz e retiraremos o processo. Considere isso sua última chance de fazer o certo e evitar vergonha pública. Não vamos oferecer isso de novo. Eu encarei a tela, sentindo a ousadia absurda daquilo. Eles nem estavam mais tentando esconder a extorsão. Eles realmente achavam que tinham me encurralado. Eu não respondi. Não senti pânico. Só cliquei em encaminhar, mandei o e-mail direto para Carmen com a mensagem: adiciona ao dossiê. E voltei para minhas planilhas. Naquela noite, eu precisava sair da cidade. Dirigi 45 minutos até Greensburg para visitar minha avó Beatrice. A estrada era tranquila, passando por bairros silenciosos enquanto o sol começava a se pôr. Quando cheguei, a luz da varanda já estava acesa. A casa dela tinha cheiro de chá de canela e papel antigo. Era o oposto completo da tensão fria da casa dos meus pais. Sentamos na pequena mesa redonda da cozinha, e eu servi um chá para ela. Contei tudo. Contei sobre as mensagens falsas, as propriedades escondidas e o e-mail de extorsão. Beatrice ouviu em silêncio, segurando a xícara com as mãos enrugadas e calmas. Ela não pareceu chocada. Ela só parecia extremamente cansada. Eu sempre soube que o Douglas fazia tudo pela metade, ela disse baixinho, olhando para o chá. Mas nunca imaginei que ele tentaria destruir a própria filha para manter o estilo de vida dele. Sua mãe realmente envenenou o que restava da consciência dele. A audiência na quinta-feira, eu falei, com a voz firme. A Carmen vai acabar com eles no depoimento. Vai ser público e vai ser feio. Eu só queria que a senhora soubesse antes. Beatrice estendeu a mão e segurou a minha. O aperto dela era mais forte do que parecia. Morgan, eu não só vou saber disso. Eu vou estar lá. Eu já liguei para sua advogada hoje de manhã. Eu vou testemunhar. Eu senti um nó na garganta. Vó, a senhora não precisa fazer isso. Vai ser cansativo, e eles vão descontar toda a raiva na senhora. Que venham, ela disse, com os olhos brilhando de uma forma firme e intensa. Eu fiquei quieta tempo demais para manter a paz. Mas paz construída em mentira é só uma guerra adiada. Está na hora do tribunal ouvir quem meu filho realmente é. A manhã de quinta-feira chegou com um céu frio, cinza e fechado. O tribunal do condado de Dauphin era um prédio antigo e imponente, feito de pedra pesada, com cheiro fraco de produto de limpeza e nervosismo no ar. Passei pelos detectores de metal ao lado da Carmen. Eu estava com meu melhor terno cinza escuro, bem ajustado. Eu parecia exatamente o que eu era, uma analista corporativa pronta para uma reunião importante. Entramos na sala de audiência. Era um espaço grande, com teto alto, bancos de madeira escura e luz fluorescente forte demais. Havia até alguns jornalistas locais na última fileira. Alguém tinha vazado a história de um processo familiar dramático envolvendo uma executiva financeira, e era um dia fraco de notícias. Meus pais já estavam sentados na mesa dos autores do processo. Eles tinham claramente combinado as roupas para parecer o mais miseráveis possível. Cynthia estava com um cardigan velho e largo, que a deixava com aparência frágil, e tinha aberto mão de toda a maquiagem pesada para parecer pálida e cansada. Douglas usava um terno 2 números maior, como se tivesse perdido peso por estresse e pobreza. Era uma encenação visual perfeita. O oficial chamou a ordem da sala e o juiz entrou. Um homem mais velho, com óculos de armação fina e um rosto marcado por rugas profundas, claramente sem paciência para besteiras. Ele revisou o processo, suspirou fundo e mandou os autores começarem. O advogado barato dos meus pais, visivelmente nervoso e despreparado, chamou Cynthia para o depoimento. Cynthia segurou a grade de madeira do banco das testemunhas. E começou a falar. A voz dela tremia do jeito certo. Contou ao juiz uma história de partir o coração sobre uma mãe que sacrificou tudo. Disse que estavam afundados em dívidas médicas. Ela chorou de verdade, deixando lágrimas caírem enquanto contava como eu, supostamente, tinha expulsado eles do meu apartamento de forma cruel quando pediram alguns dólares para manter o aquecimento ligado no inverno. Nós só queremos sobreviver, meritíssimo, Cynthia chorava, enxugando os olhos com um lenço amassado. Nós demos a ela uma vida linda e agora que ela ganha centenas de milhares de dólares, nem ajuda a gente a comprar comida.
Um murmúrio de pena se espalhou pela pequena plateia. Até o juiz me olhou com uma leve expressão de reprovação, a caneta parando no meio das anotações. Cynthia estava fazendo a performance da vida dela. Por um segundo assustador, eu achei que o tribunal pudesse realmente acreditar. Então Douglas subiu para o depoimento e confirmou a história dela. Ele falou com tom sério sobre dívidas enormes no cartão de crédito e sobre não conseguir pagar reparos básicos na casa. Disse, sob juramento, que a única renda deles era uma pensão pequena e o seguro social, que mal dava para pagar impostos do imóvel. Carmen se inclinou na minha direção. Ele acabou de se encurralar, ela sussurrou, com um brilho predatório no olhar. Agora é a nossa vez. O juiz olhou para nossa mesa. Contra-interrogatório, advogada? Carmen se levantou, fechando o blazer. Ela não foi rápido até o centro da sala. Foi devagar, com calma, carregando a pasta grossa que eu tinha preparado. Parou a poucos passos da testemunha e olhou para Douglas com uma expressão quase educada. Senhor Hastings, ela começou, com a voz firme ecoando na sala silenciosa. O senhor acabou de declarar sob juramento que suas únicas fontes de renda são pensão e seguro social, correto? Douglas se mexeu na cadeira. Sim, isso está correto. E o senhor afirma que está em extrema pobreza, com risco de corte de serviços e sem condições de comprar alimentos? Sim, está sendo muito difícil, ele disse, tentando manter a expressão de vítima. Carmen abriu a pasta. Senhor Hastings, o senhor conhece uma empresa chamada Miller Holdings LLC? Eu vi na hora. O rosto do meu pai mudou. A máscara de coitado que ele estava usando rachou instantaneamente. Os olhos dele dispararam para o advogado, que parecia completamente perdido, e depois para Cynthia, que parou de chorar no mesmo instante. O sangue sumiu do rosto de Douglas. Eu talvez já tenha ouvido esse nome, ele gaguejou. Vou refrescar sua memória, Carmen disse, firme. Ela tirou um documento da pasta e entregou ao oficial de justiça, que passou ao juiz e depois ao meu pai. Meritíssimo, este é um documento certificado do registro estadual. Ele mostra Douglas Hastings como o único administrador da Miller Holdings LLC. Ela olhou direto para ele. Senhor Hastings, essa é a sua assinatura nos documentos de abertura da empresa? Douglas encarou o papel como se fosse uma cobra venenosa. Sim. Carmen não deixou ele respirar. Ótimo, ela disse, puxando mais papéis da pasta. Agora temos aqui 2 escrituras e registros históricos de aluguel de 2 casas na parte leste do condado. Ambas pertencem a Miller Holdings. As 2 casas estão atualmente alugadas para inquilinos pagando $1.500 por mês. Senhor Hastings, o senhor está recebendo cerca de $3.000 por mês em dinheiro de aluguel não declarado, enquanto ao mesmo tempo está processando sua filha por dinheiro para comida, alegando pobreza total. A sala do tribunal ficou completamente em silêncio. O jornalista na última fileira se inclinou para a frente, anotando tudo rapidamente. Esse dinheiro vai para manutenção, Douglas murmurou, suando. É um investimento. É renda, Senhor Hastings. Renda que o senhor negou explicitamente existir há menos de 5 minutos, Carmen respondeu na hora. Ela se virou para o juiz. Meritíssimo, os autores falsificaram completamente sua situação financeira para extorquir minha cliente. O juiz já não me olhava com reprovação. Agora ele encarava meu pai com raiva. Senhor Hastings, ele disse, com a voz baixa e perigosa. O senhor mentiu para este tribunal sobre seus bens? Não, meritíssimo, eu não achei que uma LLC contasse como renda pessoal, Douglas tentou se justificar, claramente desesperado. Carmen não deixou ele respirar. Meritíssimo, sobre as mensagens de texto apresentadas como prova no anexo 500, onde os autores alegam que minha cliente prometeu ajuda mensal, nós solicitamos registros oficiais da operadora de celular dela. Aquele número não pertence e nunca pertenceu à minha cliente. Temos prova digital forense de que essas mensagens foram criadas usando um aplicativo de celular descartável comprado com o cartão de crédito da senhora Hastings. Cynthia soltou um suspiro alto da mesa, cobrindo a boca com a mão. A encenação tinha desmoronado completamente. Os pais pobres e sofredores agora estavam expostos como fraudadores calculados. O juiz bateu a mão na mesa e apontou para o advogado deles.
Doutor, o senhor vai controlar seus clientes imediatamente, ou vou declarar todos nesta mesa em desacato ao tribunal. O advogado estava pálido, sussurrando furiosamente para Cynthia e Douglas, que agora discutiam entre si em voz baixa e agressiva. Temos uma última testemunha, meritíssimo, Carmen disse, quebrando o silêncio. Chamamos Beatrice Hastings. As portas pesadas no fundo da sala se abriram. Minha avó entrou devagar, apoiando-se em sua bengala de madeira. O único som era o toque, toque, toque ritmado da bengala no piso de mármore enquanto ela avançava pelo corredor. Douglas parecia querer desaparecer debaixo da mesa. Cynthia encarava o chão, sem coragem de levantar os olhos. Beatrice subiu ao banco das testemunhas e colocou a mão sobre a Bíblia. Quando se sentou e ajustou o microfone, não olhou para o juiz. Ela olhou diretamente para o filho. Senhora Hastings, Carmen perguntou com calma. A senhora pode contar ao tribunal sobre o histórico financeiro do seu filho e da nora em relação à filha deles? Beatrice respirou fundo. A voz dela era fraca, mas a certeza era tão forte que parecia ecoar pelas paredes. Meu filho e a esposa dele nunca sacrificaram um único dia da vida deles por aquela menina, Beatrice disse. Eles trataram ela como se fosse uma conta bancária desde adolescente. Roubaram o salário dela para comprar coisas de luxo. Fizeram viagens enquanto ela trabalhava à noite para pagar cartões de crédito que eles mesmos abriram no nome dela. Eles não são pobres. Eles são só preguiçosos, e extremamente gananciosos. Douglas enterrou o rosto nas mãos. Então a Morgan deve alguma ajuda financeira a eles? Carmen perguntou. Ela não deve nada além da vida que eles deram a ela, Beatrice respondeu, com a voz mais forte, ecoando pela sala. E isso ela já pagou com lágrimas, com salário roubado e com culpa constante. É uma vergonha terem trazido ela para este tribunal. Vocês deveriam estar ajoelhados pedindo perdão, não exigindo o dinheiro que ela conquistou com tanto esforço. Quando Beatrice terminou de falar, um silêncio pesado tomou conta da sala. A verdade finalmente tinha sido dita em voz alta, oficialmente, pela matriarca da família. O juiz olhou para Beatrice com respeito profundo e depois virou o olhar furioso para meus pais. Obrigado, senhora Hastings. Pode descer, ele disse, em voz baixa. Carmen então deu o golpe final. Meritíssimo, temos uma última prova. Os autores afirmam que sempre existiu uma obrigação financeira vitalícia. Porém, temos um documento legalmente vinculante que prova o contrário. Ela abriu a pasta e tirou o mesmo envelope marrom, com o selo de cera vermelha, que eu tinha deixado na minha cozinha semanas antes. Entregou ao oficial de justiça, que quebrou o selo e passou ao juiz. Meritíssimo, este é um documento de renúncia e separação de responsabilidade financeira, Carmen explicou. 13 anos atrás, quando minha cliente tinha 22 anos e começava sua carreira, ela precisou fazer um pequeno empréstimo pessoal para custear a mudança do primeiro emprego. Os pais dela ficaram com medo de que, se ela não pagasse, o banco pudesse cobrar deles. Então contrataram um advogado para redigir este documento. E obrigaram minha cliente a assinar. O juiz ajustou os óculos e leu rapidamente. Este documento encerra todos os vínculos financeiros entre as partes, Carmen continuou, com firmeza. Ele afirma que os pais não têm nenhuma responsabilidade pelas dívidas da filha. Mas, o ponto crucial, meritíssimo, é que o advogado usou um modelo padrão. A cláusula é mútua. Ela diz claramente que nenhuma das partes pode jamais alegar dependência financeira da outra, de forma permanente. Eu observei o rosto dos meus pais. Eles tinham simplesmente esquecido daquele documento. Mais de uma década antes, por puro egoísmo e medo de uma pequena dívida, eles tinham assinado abrindo mão do direito de me cobrar qualquer centavo para sempre. Eles tinham criado a própria armadilha, entrado nela, e me entregado a chave. A ironia era tão pesada que dava para cortar com uma faca. Eles exigiram o bônus da promoção da minha cliente dentro da própria cozinha dela, Carmen concluiu. Quando ela recusou e mostrou esse envelope, eles criaram um processo por puro sentimento de vingança. Essa ação não é só sem fundamento, é um abuso fraudulento do sistema judicial. O juiz colocou os papéis na mesa. Ele olhou para meus pais com uma expressão de completo nojo. Este tribunal já viu muitas coisas, ele começou, com a voz firme ecoando na sala silenciosa.
Mas o nível de mentira, manipulação e direito exagerado mostrado pelos autores hoje é impressionante. Vocês mentiram sob juramento sobre a própria renda. Fabricaram provas digitais para incriminar a própria filha. E tentaram usar o tribunal para extorquir uma jovem que claramente trabalhou duro para construir uma vida independente. Cynthia começou a chorar de novo, mas dessa vez não era atuação. Era desespero. O choro de alguém que finalmente bateu em uma parede que não podia manipular. Este processo está arquivado com prejuízo, declarou o juiz, batendo o martelo. Ou seja, vocês nunca mais podem entrar com essa mesma ação. Além disso, estou considerando Douglas e Cynthia Hastings em desacato ao tribunal por perjúrio e apresentação de provas falsas. Vocês estão sendo multados. Estão obrigados a pagar todos os custos legais da defesa, integralmente, mais uma multa adicional de $10.000 por desperdiçar o tempo do judiciário. Se não pagarem em 30 dias, será colocado um bloqueio judicial nas propriedades de aluguel escondidas de vocês. Encerramos a sessão. O martelo bateu pela segunda vez. Um som alto, seco, definitivo. Um som que parecia liberdade. Eu me levantei. Minhas pernas estavam um pouco fracas, mas minha postura estava firme. Não olhei para a mesa dos autores. Abracei a Carmen, agradeci minha avó, e saí pelas portas pesadas do tribunal direto para o ar claro e brilhante da tarde. O que veio depois foi imediato e explosivo. Os jornalistas da última fileira publicaram a história no dia seguinte no Jornal do Condado. A manchete dizia: pais multados por processo fraudulento de extorsão contra a filha executiva. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade deles. O mesmo grupo de Facebook que tinha me atacado um mês antes virou contra Cynthia. As pessoas começaram a buscar os registros do tribunal. Os Flying Monkeys que tinham me mandado mensagens de ódio ficaram em silêncio, com vergonha de pedir desculpas. Minha tia até tentou me ligar, provavelmente para voltar atrás, mas ainda estava bloqueada. Meus pais passaram de vítimas abandonadas para párias da cidade da noite para o dia. Os vizinhos pararam de acenar. Eles foram excluídos dos jogos semanais de cartas do bairro. E como tiveram que pagar os honorários altíssimos da Carmen mais a multa de $10.000, foram obrigados a vender às pressas uma das propriedades de aluguel secreta, com um grande prejuízo. O império financeiro que eles achavam que estavam construindo em cima de mim, desmoronou pelas próprias mãos. 6 meses depois, o mundo tinha seguido em frente. O inverno rigoroso tinha virado uma primavera quente e leve em Pittsburgh. No fim de maio, minha avó Beatrice faleceu em paz, enquanto dormia. Eu fui até Greensburg para organizar o funeral. Foi uma cerimônia pequena e silenciosa. Cynthia e Douglas não apareceram. Não sei se foi vergonha, raiva ou só porque sabiam que não seriam bem-vindos. E, no fim, isso não importava. Quando o testamento foi lido, Beatrice deixou a casa simples dela e todas as economias para mim. Ela tinha deserdado meu pai oficialmente anos antes. O corretor disse que a casa seria vendida rápido naquele mercado. Eu não fiquei com o dinheiro. Vendi o imóvel e doei cada centavo para uma fundação local na Pensilvânia que ajuda vítimas de abuso financeiro e manipulação doméstica. Assinar aquele cheque gigante de doação foi como prestar a última homenagem à força da Beatrice. Ela tinha comprado minha paz, e eu estava passando isso adiante. Algumas semanas depois que tudo foi resolvido, eu estava no meu apartamento, sentada perto da janela aberta, ouvindo meus discos de jazz. Naquela manhã, fui buscar a correspondência e encontrei um envelope branco simples. A letra era torta, e familiar. Era da Cynthia. Fiquei com a carta na mão por um bom tempo. 1 ano antes, uma carta dela teria feito meu coração disparar. Eu teria hesitado em abrir, com medo da culpa, do drama, da manipulação. Mas agora, eu não sentia nada. Nem raiva. Nem medo. Nem curiosidade. Só uma indiferença profunda e silenciosa. Eu não abri. Fui até o triturador de papel que eu tinha no escritório. Coloquei o envelope fechado ali dentro. As lâminas giraram e destruíram tudo: desculpas, exigências ou falsas emoções em pequenos pedaços irreconhecíveis. Joguei os restos no lixo. Liberdade nem sempre vem com confronto ou pedido de desculpas.
Pessoas manipuladoras nunca vão te dar o fechamento que você merece, porque admitir que erraram destruiria a ilusão em que elas vivem. A verdadeira liberdade vem quando você entende que não precisa da aprovação delas para ficar em paz. Quando você constrói um limite tão forte que o barulho delas vira só ruído distante. Eu lutei pela minha paz, e nunca mais ia abrir mão dela. Eu estava errada por rasgar a carta da minha mãe sem ler? Ou será que ir embora em silêncio é a única forma de sobreviver a quem trata amor como negociação? Me conta o que você acha nos comentários. Obrigado por assistir até o final. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precise aprender a colocar limites. Até a próxima. Fique forte.